Como criar uma autoimagem tão poderosa que vai ser impossível o universo não corresponder. Eu não sei se você já ouviu falar sobre autoimagem. Autoimagem é simplesmente as crenças que você tem sobre você. É a imagem mental que você faz da sua pessoa. Não adianta você sonhar alto, mirar na lua, querer se transformar, mudar de casa, ganhar mais, mudar de emprego, conhecer o amor da sua vida, melhorar seu casamento, se você não se transformar na pessoa que dá conta de materializar tudo isso. E para a gente materializar tudo aquilo que a gente deseja, a primeira coisa que a gente precisa transformar é a nossa autoimagem. Quando a gente transforma a nossa autoimagem, a gente entra numa nova frequência de realidade e hoje eu vou explicar para você como é que a gente faz isso, tá? Se você é novo ou nova, tá chegando agora, meu nome é Mel, eu sou uma baiana de Salvador que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia, que transformei muito a minha vida através da minha mudança de mentalidade, mas principalmente através da minha mudança de autoimagem. Então, gente, a autoimagem é simplesmente essa imagem mental que a gente cria da gente. Não adianta a gente dizer para as pessoas que a gente se acha bonita se internamente a gente não se acha. Não adianta a gente dizer, não, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou vibrando na abundância, eu tenho crenças de pessoa rica, mas se sua conta bancária não diz isso, é porque você ainda tem coisas para trabalhar na sua autoimagem. Tem um livro muito interessante de um estudioso chamado Maxwell Maltz, e o livro se chama Psicocibernética. É um livro muito antigo, eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas ele foi assim muito transformador no meu processo de entendimento de autoimagem. E aí ele vai mostrar o quanto a nossa autoimagem está sempre puxando a gente para a mesma realidade. Então a gente acaba tendo, por exemplo, com relação às finanças, a gente tem um set point financeiro e a gente, quando a gente tenta ganhar mais, como a gente se enxerga como aquela pessoa que está naquele patamar, a gente acaba voltando sempre para o mesmo patamar, mesmo que a gente consiga ganhar na loteria, ganhar uma quantia maior, ou naquele mês consiga ganhar mais, a gente dá um jeito internamente de acabar perdendo, porque é assim que a gente se enxerga. Se a gente se acha uma pessoa que não é muito inteligente, isso é o meu caso, no passado eu me enxergava como uma pessoa que não era muito inteligente, eu acabava sintonizando com situações que reforçavam aquela minha imagem de uma pessoa que não era inteligente. A vida, gente, vai sempre responder aquilo que a gente é internamente. Então, a nossa autoimagem, a gente vai ver refletida na nossa cara. A vida é como se fossem espelhos o tempo todo refletindo para a gente exatamente as nossas crenças. Exatamente aquilo que a gente acredita sobre a gente. Então, se a gente quer mudar a nossa realidade, o primeiro passo é a gente transformar a nossa autoimagem. Nesse momento, por exemplo, eu criei para mim um desafio que se chama 30 dias, 30 motivos para você se sentir sortuda. Por quê? Eu descobri uma síndrome, que é uma trend aqui nos Estados Unidos, que se chama Lucky Girl Syndrome, que é o seguinte: as pessoas que começavam a acreditar que elas eram muito sortudas e começavam a ter essa autoimagem, carregar essa autoimagem de alguém muito sortudo, começou a ver a vida delas mudar. Por quê? Porque elas entravam num processo de repetição, de se sentir muito sortudas, de encontrar sorte em qualquer coisa que elas iam vendo ao longo do dia, que elas iam reforçando dentro da cabeça delas a autoimagem de alguém muito sortuda. E todo o processo que eu fiz na minha vida de transformação foi buscando transformar e me enxergar como uma pessoa diferente. Por exemplo, eu me enxergava como uma pessoa feia, eu me enxergava como uma pessoa burra. Então, todo o processo que eu fiz e que fez com que eu chegasse no patamar que eu estou hoje, de me transformar completamente, transformar minha vida financeira completamente, viajar para onde eu quero, comprar a casa dos meus sonhos, tudo isso só foi possível porque eu fui mexendo nessa autoimagem e fui crescendo a cada ano. Então, eu criei nesse momento um desafio que se chama 30 dias, 30 motivos para você se sentir sortuda. Lá no meu Instagram novo, que chama Mel Moreno Daily. Eu tinha um Instagram de 92 mil pessoas que eu parei um pouco e abri um do zero. Tá bem no começo, tem 700 seguidores somente, mas é um Instagram onde eu consigo me comunicar com vocês muito de perto e eu tô fazendo esse desafio, tem muita gente participando. Onde todos os dias a gente tem que encontrar um motivo para a gente se sentir sortuda. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para mim e para vocês. Porque quando a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo o exercício de encontrar esses motivos no nosso dia e a gente vai reforçando uma nova autoimagem, uma imagem de alguém que é muito sortuda. Ou seja, se antes você vivia reclamando, se antes você ficava observando as coisas que não davam certo, era um negócio que derramava você, ai que saco, era uma coisa que atrasava você, ai meu Deus que demora, você botava o seu olhar nisso, você passa a botar o seu olhar em coisas que estão dando certo.
Isso vai literalmente reprogramando o seu cérebro e vai transformando o seu olhar sobre a vida. Como eu já falei para vocês aqui anteriormente, a gente tem lá no nosso tronco encefálico um sistema que se chama Sistema Ativador Reticular Ascendente, SARS. E esse sistema, ele funciona da seguinte forma, ele é como um filtro. E ele filtra a nossa realidade. Porque quando a gente, por exemplo, quando eu queria comprar esse Tesla aqui, eu começava a ver Tesla igual a esse o tempo todo na minha frente. Só que antes eu não via o tempo todo. Mas quando você está pensando em um determinado carro, você vê ele o tempo todo. Agora eu já estou com outro carro na cabeça que eu quero ter no futuro, aquele G-Wagon. Eu acho lindo aquele carro. Aí eu fui jantar fora com minhas amigas, parou na frente do restaurante um G-Wagon lindo. Aí eu olhei assim dentro do vidro, já me imaginei dirigindo o G-Wagon. Ele tem uma telona parecendo com o do Tesla dentro. Mas ele é lindo, elegante, da Mercedes, um carro lindo. Eu estou super feliz e satisfeita com o meu carro, não estou reclamando de forma nenhuma, mas a nossa mente é sonhadora, a gente está sempre sonhando coisas novas. E para a gente alcançar coisas novas, a gente tem que se visualizar com essa nova autoimagem, se enxergar de uma forma diferente. Então, eu criei esse desafio para a gente fazer isso juntas. Inclusive, eu te convido para ir lá no meu Instagram, @melmorenodaily, vou deixar aqui no primeiro link aqui embaixo para você me seguir e você fazer esse desafio junto comigo. Porque quando a gente faz isso, a gente vai transformando a nossa autoimagem. Então, o Maxwell Maltz, ele fala sobre isso, sobre como a gente tem a tendência de sempre voltar para a mesma coisa. Às vezes a gente tem um determinado peso, eu acho que até o John Assaraf que fala sobre isso, sobre essa questão do peso. Tem até um TEDx também de uma psicóloga falando sobre essa questão do peso. Às vezes você vem acostumado com um determinado peso e você vem acostumado a se ver dessa forma e você se enxerga e pensa dessa forma, consequentemente suas escolhas são relacionadas àquela forma que você se enxerga. Teve uma irmã de um ex-namorado meu que ela fez uma bariátrica e como ela se via de uma determinada forma, ela consumia produtos que ela nem podia consumir muito, porque com um pouquinho ela já se sentia cheia, e ela continuava consumindo produtos que faziam ela voltar para o mesmo formato. Ou seja, ela fez a bariátrica, mas ela ficava tomando milkshake do Bob's o tempo todo, porque era o que ela estava acostumada, as escolhas que ela estava acostumada a fazer. Então, o que ela conseguia, ela ia colocando para dentro, fazendo as mesmas escolhas. Então, quando a gente quer viver uma transformação real na nossa vida, a gente precisa pensar como se fosse uma outra pessoa. Olha que coisa louca. A gente precisa pensar utilizando a cabeça de uma pessoa diferente para que a gente se transforme nessa pessoa diferente. Por isso que eu gosto muito do processo que se chama modelagem. Dentro do meu curso The Way, que é um curso de reprogramação mental e criação da realidade, a gente faz esse processo, né, de transformar a gente num novo eu. Eu falo muito sobre modelagem, sobre a gente escolher pessoas que em determinado âmbito a gente gostaria de ter aquelas características. E aí, às vezes a gente não vai modelar a mesma pessoa para tudo, mas para um a gente gosta muito de como aquela pessoa vive a vida fitness. E outra a gente gosta muito de como ela vive o relacionamento dela com o marido, outra como ela se relaciona com os amigos, outra como ela lida com o dinheiro. Então a gente vai tendo modelos em coisas diferentes. E esse processo de modelagem é muito interessante porque a gente começa a se enxergar e fazer escolhas parecidas com essa pessoa. Que escolhas essa pessoa faria se tivesse esse corpo específico? Eu lembro uma vez que meu marido falou assim, ele abriu a geladeira e às vezes ele abria a geladeira e ficava pensando o que ele ia comer. Aí ele ficava assim, não sei, acho que vou pegar alguma coisa aqui. Eu falo assim, você abrir a geladeira, você nem sabe o que você quer. Ele falou bem assim pra mim, Mel, pessoa gordinha não tem isso não, come qualquer coisa. E aí abre a geladeira sem nem saber o que quer e aí vai escolhendo qualquer coisa. Eu não penso dessa forma. Eu abro a geladeira quando eu sei o que eu quero. Então eu penso, eu agora de tarde quero comer uma maçã e, sei lá, 3 castanhas. Vou abrir a geladeira e vou pegar a maçã. Eu vou muito específica para uma coisa específica que vai alimentar o meu corpo da forma que eu quero, mas essa sempre foi a minha forma de pensar. Quando eu era adolescente, eu já pensava assim, eu já não usava óleo na minha comida, eu já comia muito pouco açúcar. Então, eu já vim com o pensamento de alguém que é correspondente a essa imagem. Então, eu falei para Lucas, se você quer ser uma pessoa diferente, ter um corpo diferente, você tem que começar a pensar como uma pessoa diferente, fazer escolhas como uma pessoa diferente. Então, ao invés de eu abrir a geladeira e dizer eu posso comer qualquer coisa, eu vou dizer o que eu quero para alimentar esse novo corpo que eu quero ter. Então, eu vou modelar a forma, principalmente, de pensar das pessoas que eu quero me espelhar. E eu vou fazer esse trabalho contínuo de mudança de autoimagem. Eu vou dar para o meu sistema ativador reticular ascendente informações que vão fazer ele filtrar a realidade da forma que eu quero e não a forma que eu venho filtrando hoje em dia. Então, como eu falei, né, a gente tem esse sistema que faz essa filtragem do nosso dia.
Quando eu tô querendo muito uma coisa, ela vai filtrar para mim essa realidade de acordo com isso. Então pode estar que eu e minha amiga no mesmo carro, a gente está filtrando coisas diferentes. Eu tô vendo um carro, ela tá vendo um pássaro, a outra tá vendo outra coisa. A nossa realidade é composta por aquilo que a gente vai filtrando, porque a gente não tem como consumir tudo o que está acontecendo na nossa realidade o tempo todo. Então eu vou o tempo todo filtrar de acordo com as crenças que eu tenho. Então se eu quero mudar essas crenças, eu preciso mudar esse filtro. Eu preciso filtrar coisas diferentes. Para eu filtrar coisas diferentes, eu preciso colocar para mim, intencionalmente, o exercício de fazer isso. Só que a gente não vai parar no nosso dia, agora eu vou filtrar somente coisas positivas. A gente não faz isso. Então a gente precisa se empenhar em colocar em prática no dia a dia o nosso filtro para olhar para aquilo que a gente quer. Então, se eu começar a ver uma pessoa aqui do meu lado se queixando, e se normalmente eu vou e me junto a ela, minha filha, você não viu o acidente que aconteceu, não sei onde. Aí eu presto atenção, eu ouço, eu quero opinar. Eu falei, foi aonde? E aí a pessoa falou o quê? E continuamente eu faço isso, eu vou escolher fazer diferente, eu vou fazer como o meu, eu não vou entrar. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou barrar o meu comportamento, eu sou capaz de fazer isso. E aí eu vou barrar. E aí eu vou barrar de novo. E eu vou barrar de novo. E uma semana eu vou ver, caramba, eu tô diferente, eu não tô igual. Eu tô percebendo que eu tô me comportando diferente, eu tô percebendo que eu tô muito mais atenta às coisas mais positivas, eu tô me desconectando mais da fofoca, da reclamação, da queixa. E aí eu vou percebendo o meu comportamento mudar, porque o meu filtro vai mudar. A gente dentro do nosso cérebro faz conexões neuronais o tempo todo. Só que essas conexões, elas se perdem em segundos se a gente não fortalece. As conexões que a gente tem hoje levaram a gente até essa realidade que a gente tem hoje. E elas estão bem fortalecidas lá dentro. Se você é uma pessoa que costuma reclamar, a reclamação está bem fortalecida lá dentro. Pode ter certeza. A gente se vicia no hábito de reclamar. A gente se vicia no hábito de ver coisas negativas. A gente se vicia no hábito de nos criticar, de nos achar feia. A gente se vicia nisso tudo. Para a gente se desviciar, a gente precisa criar novos hábitos. Então, quando eu falo de manhã, gente, quando eu acordo, eu entro no banheiro e eu olho para mim no espelho, eu aponto para mim e eu começo a fazer as afirmações da garota sortuda, é porque se eu repito isso todo dia, eu começo a mudar as minhas conexões neuronais. É por isso que eu faço isso intencionalmente. E por isso que eu convido você a me seguir por lá, porque lá todos os dias, eu tô todos os dias. Não tem um dia que eu não esteja. Eu tô dando um exemplo no meu dia de como eu faço. Eu tô falando para você a forma que eu penso. Eu tô dizendo como no dia a dia eu coloco isso em prática. Como que eu faço minhas afirmações. Eu mostro vlogs do meu dia para vocês irem começando a colocar em prática no cotidiano. E quanto mais você vai fazendo isso intencionalmente, você vai se transformando numa nova pessoa. Hoje eu sou uma pessoa que me acha bonita, não todos os dias, obviamente, mas que me acha bonita, mas que me acha inteligente. E eu sou uma pessoa, por exemplo, eu gravava meus vídeos no YouTube, eram todos editados. Se você voltar nos meus vídeos do passado, deu um pause aqui que minha mãe tá ligando, mas eu vou esperar um pouquinho pra gente concluir o vídeo. Justamente tô falando sobre isso. Quando você olha meus vídeos do YouTube do passado, eles eram todos editados, porque eu falava coisas e eu não gostava do que eu falei, eu assistia de novo, eu me criticava. Eu levava uma vida para gravar um vídeo do YouTube. Eu demorava, tipo, 10, 20, nem sei quantas vezes mais do que eu faço hoje, porque era um processo que eu assistia e reassistia, e editava, e cortava, e mandava para edição, e a edição fazia, e voltava para mim, eu assistia de novo, dizia falta um pedaço para tirar. Eu estava sempre observando aquilo que não estava bom. Hoje em dia, eu entro no meu carro, eu ligo a minha câmera, eu gravo meu vídeo inteiro, num take só, e eu não fico reassistindo, eu nem reassisto meus vídeos, pra você ter ideia. Pra não dizer que eu não reassisto, eu reassisto depois que eles estão no ar. Às vezes eu gosto de voltar nos meus vídeos e assistir. É muito engraçado, que às vezes eu tô assim um pouco pra baixo, e aí meu marido fala, eu tenho uma youtuber muito boa, ele fala isso pra mim, eu tenho uma youtuber muito boa pra você assistir, clica aqui, ó. Aí ele bota Melodia Moreno, assista lá. E aí eu assisto meus próprios vídeos, aquilo me anima, porque eu volto em alguma energia que eu estava naquele dia, volto num conteúdo que eu gostei, que eu achei interessante. Eu gosto hoje de assistir os meus vídeos de um outro formato. Antigamente, eu assistia procurando defeitos. Hoje eu assisto achando incrível, achando maravilhoso. Eu adoro meus vídeos, eu sou minha principal consumidora, gente. Juro pra vocês, eu gosto daquilo que eu vejo. Mas isso foi um trabalho de autoimagem. Não tem muita coisa que mudou. O que mudou foi a forma como eu me enxergo, como eu enxergo os meus vídeos hoje. Hoje em dia eu me sinto livre para gravar o que eu quiser, para falar o que eu quiser, goste quem gostar, não goste quem não gostar. E isso tudo faz parte do meu processo de transformação de autoimagem. Então não tem como o universo não corresponder àquilo que você acredita. Vamos falar de vida financeira, que eu sei que vocês adoram a gente falar sobre vida financeira. Quando eu estava lá em Salvador tomando meus 8 ônibus por dia e não tinha dinheiro para comprar um carro, eu me via muito como uma pessoa assim que
tinha que lutar muito, tinha que fazer muito. Eu não me achava aquela pessoa digna de ter aquilo ali. Eu ainda tenho muito para trabalhar em mim, sabia? Muito para trabalhar em mim mesmo. Mas eu comecei a me ver como alguém capaz. Por exemplo, eu em outro momento não dividiria que eu quero comprar um G-Wagon em algum momento, que eu dizer, gente, o povo vai achar que eu tô louca. Eu lembro uma vez que eu fui num evento do Brandon Bouchard, e aí eu encontrei um casal que eles estavam com um negócio, e aí dentro daquele grupo a gente tinha que falar sobre os nossos planos para aquele ano. E aí eles falaram assim: ah, meu plano para esse ano é ganhar 1 milhão. Rapaz, eu fiquei com tanta vergonha, assim, de estar ali naquele grupo. Eu me senti tão pequena, que eu falei assim, gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse casal querendo ganhar 1 milhão e eu aqui, que não ganho nem um centavo, tô aqui nesse grupo, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei com tanta vergonha, parecia que eu queria enfiar minha cara no buraco. Olha que coisa louca, porque eu não me achava capaz. Que eu falava assim, gente, tá tão distante, eu acho que esse casal deve estar tão anos-luz à minha frente. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei assim, meu Deus, que vergonha. E pouco tempo depois, não foi nem um ano depois, eu tinha feito meu primeiro 1 milhão, gente. Mas eu me coloquei ali, mesmo não me achando digna de estar ali, mesmo não me achando merecedora, e eu fiz um processo mental interno para me sentir digna. Então eu fui para casa, aquilo ficou ressoando em mim, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Comentei com o Lucas, esse casal ganhou 1 milhão, quer fazer 1 milhão esse ano. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, gente, por que que eu não me senti pertencente àquilo ali? Por que que eu não tô me sentindo capaz de estar à altura, de estar naquele grupo, de conversar com aquelas pessoas que estão querendo fazer 1 milhão? Aí eu fui trabalhando em mim, trabalhando, falando, não, eu preciso me ver assim. Não, eu sou digna e merecedora de estar nesse grupo, eu também vou conseguir fazer esse 1 milhão. E aí eu fui fazendo essas afirmações, eu fui repetindo, eu fui começando a me ver. Quanto mais a gente vai repetindo, parece uma coisa tão banal e tão simples. Não, repetir não vai adiantar de nada, vai. Sabe por quê? Porque a gente vai acostumando o nosso cérebro para ver a gente assim. E aí, quando eu finjo que eu sou rica, quando eu finjo que eu também faço parte daquele grupo, quando eu finjo, eu vou me familiarizando com aquilo ali. Ano passado, eu estava viajando para os Estados Unidos uma vez por mês, para cidades diferentes dos Estados Unidos, com o meu grupo de mastermind, que tem pessoas bilionárias dentro do grupo. E eu sentava na mesa para tomar café com essa galera, eu sentava no almoço VIP com essa galera, eu estava ali ao redor dessa galera e eu me senti muito tranquila de estar ali. Eu nunca tinha me sentido assim antes de estar do lado de pessoas milionárias. E eu comecei a me sentir assim, e fazer perguntas e conversar, mesmo sabendo que eu tô longe de chegar nessa realidade e que preciso me enxergar mais perto. Confesso para vocês que preciso fazer esse trabalho em mim de me ver já bilionária, de me ver com com aquele mesmo império que essas pessoas têm de empresas e tudo. Mas eu já estou mais próxima, muito mais próxima do que naquela época que eu via a pessoa fazendo 1 milhão e achava que eu estava muito distante. Hoje em dia eu não acho que estou muito distante. Eu acho que é possível. Não estou me vendo ainda exatamente assim, mas estou no processo. Eu sou muito honesta e franca com vocês aqui. Cada passo que eu estou dando na minha autoimagem, eu vou dividindo com vocês como eu estou me sentindo. E eu sei que quanto mais eu me sentir assim, abundante, e me permitir estar nesses meios, eu vou materializar mais abundância financeira. Então, para você começar a criar isso, você precisa intencionalmente criar hábitos e uma rotina que inclua dentro da sua rotina você se sentir dessa forma e você se enxergar dessa forma. Eu não sei o que que você está querendo materializar no momento, mas independente do que você queira, você precisa começar a modelar pessoas que estão fazendo aquilo, que estão vivendo aquilo e entender como essas pessoas pensam. Então, nesse momento que eu estou fazendo esse exercício de me sentir muito sortuda, eu estou vendo que meu humor tem mudado absurdamente. Eu estou me sentindo cada vez mais animada, cada vez mais feliz, cada vez mais confiante, porque eu estou o tempo todo colocando meu olhar nisso. Eu estou me sentindo cada vez mais bonita, cada vez mais inteligente, cada vez porque eu estou repetindo essas afirmações para mim. Eu vou para algum lugar e eu passo por um espelho, o espelho é como se fosse um gatilho para mim. Eu olho pro espelho e falo, gente, eu sou muito sortuda. Tudo dá sempre certo para mim. Gente, eu sou uma pessoa muito animada, eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa muito bonita. Então eu vou repetindo para mim afirmações que vão fazendo com que meu cérebro acredite nisso, crie essas conexões neuronais e quanto mais eu repito, não tem como o universo não corresponder àquilo que eu acredito. E o universo tem correspondido. Então, como eu falei para vocês, quando eu estava lá, tomando 8 ônibus por dia, quando, gente, que eu ia sonhar que eu já ia ter ido 4 vezes para o Japão, que eu já teria conhecido muitos países na Europa, que eu teria conhecido muitos países na Ásia, Vietnã, Japão, Tailândia, Coreia. Meu Deus do céu, gente, eu não tinha dinheiro para pegar um avião para São Paulo.
Vocês não têm ideia não, velho. Vocês não têm ideia não, porque tem muita gente que já nasceu num berço de ouro. Eu não nasci, gente. Eu nasci sem berço. Meus pais eram pessoas simples. Quando eles se casaram, eles não tinham muita condição de ter muita coisa, mas eles queriam alugar um apartamento num bairro legal. Eles sempre prezaram muito mais por esse bem-estar. Então eles alugaram um apartamento num bairro bacana, de um quarto só, mas num bairro bacana, mas não tinha dinheiro para ter geladeira ainda, para ter berço ainda. Então eles colocaram colchões no chão. Então, meus pais dormiam em colchões, eu também. A gente comia tudo, comprava tudo que consumia no mesmo dia, porque a gente não tinha geladeira. E logo depois, minha mãe teve condições de comprar um berço, ela comprou o berço. Aí depois teve condições de comprar geladeira mais pra frente. E a coisa foi acontecendo. Mas eu não nasci em berço de ouro, não nasci nem literalmente em berço, mas eu transformei completamente minha vida. Meus pais também, meus pais têm uma condição financeira muito boa. Meu pai tem vários apartamentos para alugar, tem várias casas, coisas assim. Meu pai construiu muita coisa, minha mãe também. E eu construí com meu marido sozinha, sem a dependência de nada de financeiro, assim, de meu pai e de minha mãe. Com muito amor e muito carinho, muita dedicação, muito empenho deles em me ajudar a me transformar e transformar minha autoimagem, isso sem dúvida. Então essa ajuda, sim, é muito maior do que dinheiro. O amor incondicional, o apoio, estar do meu lado para tudo, respeitar minhas escolhas, me ensinar a trabalhar, me ensinar a pescar, muito mais do que dar tudo na minha mão. Tudo isso fez com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje, com que eu conquistasse as coisas que eu conquisto hoje. Meus pais são pessoas extremamente positivas, extremamente sonhadoras, extremamente confiantes de que tudo vai acontecer para o melhor. Gente, só o humor de meus pais já é impagável, sério. Não tem um momento que eu ligue para minha mãe e para meu pai que eles estão se queixando de alguma coisa, nunca. Eles estão sempre positivos. Claro que, obviamente, tem momentos de tristeza, como todo mundo, como eu também tenho, mas não são pessoas queixosas de forma nenhuma. Então isso já é um grande. Eu entendo o meu privilégio, porque isso realmente é um grande privilégio. Você conviver com pessoas que têm um humor muito para cima, que ajudam você também a estar nessa frequência. Às vezes tem pessoas que convivem com pais que são queixosos, não porque eles querem, mas porque eles cresceram com essas crenças. Mas é difícil, é muito mais difícil. É realmente um privilégio você ter pais que te apoiam, que tudo isso. E aí, mas independente da realidade que você viva, e aí vai ter pessoas que nasceram com mais condição financeira do que eu, então eu não nasci com esse privilégio, por exemplo. Quando a gente casou, eu e o Lucas, a gente morava num apartamento de 34 metros quadrados, eu acho, era bem pequenininho, não tinha janela no banheiro, não tinha janela na cozinha, era um apartamento muito pequeno, a gente não tinha os móveis, eram os móveis tudo de que estava lá no aluguel, tipo, horroroso. Eu odiava aquele apartamento, eu não tinha o armário e as portas não fechava, eu não tinha muita coisa, só tinha um rack, então eu botava tudo meu no necessaire. Então eu comecei a minha vida de casada também muito, assim, pequeno, sabe, para ter a realidade que eu tenho hoje, morando na Califórnia. Tem uma casa, que a gente tem uma casa grande, com quintal, com piscina, tem um campo de futebol na minha casa, tem um estúdio com cinema na minha casa, tem piscina na minha casa, tipo, é muita conquista, assim. Eu sonho com coisas ainda diferentes, maiores, óbvio, a gente vai sempre sonhar, mas eu sou muito grata para o lugar que eu cheguei e muito grata a ter o entendimento da minha autoimagem. Então, o livro que eu indico para você comprar é o Psicocibernética, do Maxwell Maltz. E eu indico que você crie, a partir de hoje, você pode começar hoje, um movimento para você fazer na sua vida, para você treinar o seu sistema ativador reticular ascendente e você começar a ver coisas diferentes para você começar a se enxergar de forma diferente. E para isso eu convido você para participar do desafio junto comigo dos 30 dias, 30 motivos para você se sentir sortuda, porque isso vai colocar você obrigatoriamente em movimento. E eu resolvi dar de presente para as pessoas que participaram dos 30 dias, não para todas, né, porque não tem como dar para todo mundo, mas eu vou escolher algumas pessoas, estou definindo ainda um critério, para escolher algumas pessoas para presentear com o meu curso de Mapa dos Sonhos, que é um curso onde eu ajudo vocês a fazerem essa criação, que é uma criação de um cenário de vida que muita gente faz errado, pega colagens e cola qualquer coisa e não entende como que funciona o processo por áreas da vida, como combinar essas coisas. Então eu tenho um curso que se chama The Map, onde eu ensino não só como você criar o cenário de vida que seja harmônico para o que você quer atingir, porque às vezes uma coisa que você quer está totalmente contraditória à outra, e aí você acaba conseguindo, mas acaba ficando triste, ou acaba realizando uma coisa e não conseguindo realizar a outra. Então como você combinar tudo isso, mas principalmente como você tira isso do papel.
porque é isso que importa, né? Como é que você faz o meu processo de criação. Então, eu vou presentear algumas pessoas que participarem do desafio também dos 30 dias com o meu curso que chama The Map. Se você também quiser adquirir o The Map, ele está aqui embaixo, dentro, no box de informações, e aí você vai ver todas as informações sobre ele, e você pode também fazer parte do The Map, que é o meu curso de mapa dos sonhos, tá? E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu espero que você se empenhe em buscar transformar a sua autoimagem, se transformar num novo eu, porque eu tenho certeza que você vai conquistar coisas muito grandiosas, eu confio nisso. E assim como eu transformei completamente minha realidade, você vai transformar a sua também, eu creio, tá? Se empenhe nesse processo e assista os outros vídeos do canal, já ativa o sininho, já acompanha os vídeos e deixa um comentário no vídeo de hoje também para eu saber se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido para vocês essa série da Garota Sortuda. Me contem mais aqui embaixo como tá sendo esse processo para vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã no Instagram e na semana que vem aqui no YouTube.